Irmãos, abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 16. Mateus capítulo 20, versículo 1 a 16, e diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados, às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também eles receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Amém? Queridos, essa parábola, ela não é solta dentro do contexto do Evangelho. Ela está inserida dentro de uma conversa anterior de Jesus com os seus discípulos. Se vocês olharem para o capítulo 19, vocês vão ver que chega até Jesus está ali ensinando o Evangelho, curando pessoas, mas chega uma pessoa próxima, se aproxima de Jesus, que o texto diz que é um jovem rico, o cabeçalho, né, na temática, no capítulo 19, a partir do versículo 16, chega um jovem perguntando como é que ele poderia alcançar e chegar, né, ao reino dos céus. E Jesus então diz para ele que ele precisava fazer aqueles mandamentos que são relacionados com o próximo. E Jesus diz assim: não matar, não cometer adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E ele então disse assim: olha, mas eu faço tudo isso. E Jesus disse assim: então vende tudo que tu tem e me segue. E ele então saiu triste, chorando, porque ele não conseguiu fazer isso. E aí os discípulos curiosos
disseram para ele, né, como é que poderia, né, acontecer, e Jesus vai explicar para eles, dizendo assim aos seus discípulos, a partir do versículo de número 23, que ele vai dizer que, em verdade lhes digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ora, aí Pedro faz aquela pergunta. Pedro, como sempre, né, aquele que está à frente, aquele que está questionando, aquele que está falando pelos seus companheiros ali do colegiado apostólico. E ele diz assim, nós lemos aqui ainda há pouco, Pedro, tomando a palavra, disse: ora, então, se nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, o que será, pois, de nós? Irmãos, essa pergunta é interessante porque a gente começa a pensar, e é isso que Jesus vai responder através da parábola, a forma de justiça dos homens e a forma de justiça de Deus. A nossa visão de mundo em relação a muitas coisas são bem diferentes da forma como Deus olha para as coisas e como Ele faz o seu juízo, como Ele julga as pessoas. Porque os homens costumam julgar os outros pelo aquilo que eles fazem. É uma justiça meritória. Não é? Se você faz coisas boas, você é um homem bom. Se você faz coisas ruins, você é um homem mau. Se você trabalha muito, você é um trabalhador. Se você trabalha pouco, você não é um grande trabalhador. Não é? Então, a justiça do homem sempre é de forma meritória, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós olhamos para aquelas pessoas que estão fazendo. E é interessante porque a gente vê isso não apenas no mundo, né? Porque vocês trabalham em repartições, empresas, e a gente muitas vezes diz assim, aquele fulano ali não trabalha, não faz nada, né? A carga está toda em cima de mim. Então a gente começa a julgar, a fazer juízo das pessoas em cima daquilo que elas fazem. E se a gente olhar para a igreja, isso acontece da mesma forma, irmãos. Quando a gente está muito sobrecarregado na igreja, a gente vai dizer assim, eu estou sobrecarregado e fulano, beltrano e cicrano estão aí sentados, não fazem nada. Não é? Que tipo de julgamento eu estou fazendo em relação aos nossos irmãos? Eu estou fazendo por um ato meritório, não é? Por aquilo que a pessoa está fazendo ou não está fazendo. E Jesus, então, ele vai dizer que a justiça de Deus não é pelo que nós fazemos. Não é como o jovem rico que diz assim, não, mas eu não mato, eu não cometo adultério, eu não dou falso testemunho, eu honro meu pai e minha mãe. Não é, a justiça de Deus não acontece por um ato meritório. Não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que eu sou. Deus, ele olha não os que eu faço, mas o que eu sou. Não é à toa que muitas vezes, né, as pessoas estão trabalhando e servindo na igreja, porque entendem que se eu fizer, Deus vai me abençoar porque eu estou fazendo. Não é isso? E se eu não fizer, Deus vai me castigar porque eu não fiz. Não é assim? Então, muitas vezes, eu constrangido, eu não quero fazer, eu não estou motivado para fazer, eu faço porque eu tenho um conceito dentro de mim que diz assim, ora, mas se eu não fizer, alguma coisa pode acontecer comigo, porque Deus vai me castigar. Então, eu vou fazer. Não é isso? Eu julgo os outros por aquilo que eu faço e não por aquilo que eu sou. E aqui, nessa parábola, Jesus está exatamente respondendo todo esse contexto da chegada do jovem rico naquele momento. Se vocês verem aqui, no último versículo do capítulo 19, o que é que está escrito aí? Porém,
muitos primeiros serão o quê? Últimos. E os últimos, primeiros. Agora passem lá para o capítulo 20, versículo 16. Capítulo 20, versículo 16, diz o quê, irmãos? Assim, os últimos serão o quê? Primeiros. E os primeiros serão o quê? Os últimos. Aqui ele fecha. Ele está respondendo, né, todo aquele questionamento, e ele dá o ponto inicial e o ponto final. Então ele explica tudo isso através desta parábola que aqui ele conta. Tá? E o que é que diz essa parábola? Então ele vai dizer o seguinte: prestem atenção que eu vou ensinar para vocês, diz Jesus ali. Ele fala de 4 grupos de pessoas. Pessoas que estão na praça. Pessoas que estão querendo trabalhar. Pessoas que se dispuseram a trabalhar. Mas essas pessoas que se dispuseram a trabalhar dependem de um recrutador. Elas estão ali porque era prática cultural naquela época de que se você estava precisando trabalhar, você ia para uma praça e ali na praça estava todo mundo que estava disponível para trabalhar. Então o que é que passava? Os empregadores, diaristas, né, que estavam precisando de diaristas, eles iam até aquela praça, naquela vila, naquela cidade, e ali contratava as pessoas para o trabalho. E aqui ele conta que ele faz para mostrar a diferença de visão de mundo do reino secular, do reino dos céus. Ele diz assim, né, no versículo 1: porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras que foi recrutar pessoas para trabalhar na sua vinha. Então a gente pode dizer assim: a vinha é o reino dos céus e o recrutador é Deus, não é? A gente pode pensar dessa forma. Como a gente pode pensar na igreja, por exemplo. Na igreja nós temos muitas pessoas que querem trabalhar. Tem muitas pessoas que querem ajudar, que querem servir. E muitas pessoas que querem ajudar e querem servir estão sentados nos bancos da nossa igreja, como na praça. O que está faltando, irmãos? Está faltando um recrutador. Não é? Está faltando alguém que diga assim: você, né, eu estou precisando que você trabalhe na minha vinha, que você trabalhe na minha igreja, para que você possa servir ao reino dos céus na igreja. Não é? Então a gente vai pensar dessa forma. E é nesse contexto que acontece toda a discriminação e a diferença que a gente faz com as pessoas. Porque se a gente olha alguém que passa domingo após domingo sentado na igreja, e você olha uma pessoa dinâmica, elétrica, como a Priscila, por exemplo, né? Elétrica, você vai dizer assim: a Priscila, né, é uma pessoa que merece as bênçãos do Senhor, né? Porque realmente, irmãos, a Priscila não para, né? É uma pessoa elétrica, ela está ali, se envolve com uma coisa, com outra, com uma coisa, com outra, e você está sentado na cadeira. Aí você vai dizer assim: mas aquele ali que está sentado na cadeira não merece nada, né, da igreja, porque está sentado na igreja, está sentado no banco. E o olhar de Deus não é assim. Então ele passa, né, vai recrutar pessoas ali na praça. E ele, quando encontra aquele grupo de pessoas na praça, ele vai fazer 4 recrutamentos. 4 recrutamentos. Qual é o primeiro recrutamento? Olha aí. O primeiro recrutamento é aquelas pessoas que ele chega, são os primeiros. Estão ali, chegaram cedo para trabalhar, o senhor da vinha vai lá, encontra, contrata naquela diária. E o que é que ele diz? Diz assim: olha, eu estou precisando que você trabalhe na minha vinha, e eu vou pagar a diária de cada um, quanto? 1 denário.
Então, ele contratou com uma coisa o quê? Já combinada, não é isso? Você vai trabalhar o dia todo, mas você vai trabalhar o dia todo, você vai ganhar um denário, que é o valor de uma diária naquela época. Tá? E ele, então, contrata aquele pessoal, e aquele pessoal vai trabalhar o dia todo e vai ganhar um denário. Agora, imagine o seguinte. Deus, ele recrutou pessoas para o seu reino desde quando? Olha para o Antigo Testamento, irmãos. Você vai ver a quantidade de pessoas que trabalharam, né? Aquelas pessoas que começaram. Você olha para a história da igreja, quantas pessoas morreram, se sacrificaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Foram os primeiros, não é isso? Pessoas que a gente pode dizer assim, mas eles merecem mais do que a gente. É a nossa forma de ver. É a nossa justiça. Aqueles que morreram pelo Evangelho, aqueles que foram queimados pelo Evangelho, né? Aqueles que foram jogados aos leões pelo Evangelho. A gente diz assim, esses aí merecem realmente galardões do céu. Mas Deus disse assim, vocês são os primeiros, vocês vão trabalhar, e o que é que vocês vão ganhar? A vida eterna. Foi dado o prêmio deles. Já foi dado o prêmio deles. Eles aceitaram esse prêmio. Tá? Então, o primeiro grupo de pessoas são aquelas mais antigas, são aquelas que estão mais tempo na igreja, por exemplo, trabalhando, que estão já desde jovens se dedicando ao trabalho, né, que já estão ali entregues ao serviço do Senhor, mas o Senhor diz o seguinte, vocês vão fazer parte da minha família, vocês são membros da igreja do Senhor, mas vocês vão trabalhar e vocês vão receber o quê? A vida eterna. Foi estabelecido o prêmio. Tá certo? O segundo grupo de pessoas, vejam aí no texto, e tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia e mandou-os para a vinha. Então vá lá e trabalhe. Aí ele saiu novamente por volta das 9 horas da manhã e ele viu na praça outros que estavam desocupados. Meus irmãos, essa palavra aqui me incomodou tanto quando eu estava estudando esse texto, porque desocupado no reino dos céus é uma palavra que incomoda, é ou não é? Por que você está desocupado no reino dos céus? Não é? Por que eu estou desocupado no reino dos céus? Por que eu estou desocupado na igreja? Irmãos, essa palavra me incomodou. Me incomodou de uma forma que eu disse assim, eu pensei, porque o segundo grupo e o terceiro grupo são iguais. Se vocês olharem, né, a mesma coisa. E vejam, saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, e tendo saído de novo, perto do meio-dia, às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Então, o segundo grupo e o terceiro grupo, a mesma coisa. Estavam desocupados na praça. Agora imagine, o pessoal chega de madrugada para trabalhar e ficou na praça lá esperando, ninguém recrutou. 9 horas vem o Senhor e diz assim, então vão vocês. Aí ele chega às 3 horas da tarde, gente na praça, querendo trabalhar, precisando trabalhar, sustentar a família. Ninguém recrutou. Aí o Senhor vai lá e chama. Né? Agora, foi estabelecido um valor? Não. O Senhor não estabeleceu o valor. Os primeiros ele estabeleceu um denário. O segundo e o terceiro grupo, o que é que ele disse? Eu vou pagar o que é justo. Ele chamou o que, irmãos? A responsabilidade da sua justiça. É claro que ele tinha a justiça dele.
eu vou trabalhar começando às 9 horas da manhã e o outro começando às 3 horas, e eles pensaram, bom, eu vou receber o que é justo. E o que é justo para mim? Se eu trabalho o dia todo, eu vou ganhar um denário. Se eu trabalho a partir das 9, vamos fazer aqui um aleatório aqui. Eu vou ganhar, não um denário, mas 80% desse denário. Às 3 horas da tarde, aquele diz assim, não, eu vou ganhar o que é justo, então se eu trabalhar de 3 horas da tarde até às 6 horas, eu vou ganhar 50%, né, desse denário. Não é uma coisa lógica? Você não pensaria dessa forma? Né? Vocês não pensariam dessa forma? Eu pensaria. O que é justo para mim? Se aquele trabalhou mais, vai ganhar mais. Se eu trabalhei menos, eu vou ganhar o quê? Menos. É minha lógica. E logicamente que eles já estavam lá 9 horas da manhã e o outro 3 horas da tarde, né? E eles querendo trabalhar, qualquer coisa que pintasse ali para o bolso deles, estavam satisfeitos. E eles aceitaram. Mas o que me incomodou é essa palavrinha que está ali, desocupados. E você sabe qual foi a resposta dele? Dessas pessoas que estavam desocupadas? Vejam aí, porque depois ele vai e tinha outros desocupados. E a partir do versículo 6 diz assim, e saindo por volta das 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados. E lhes perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E aí eles responderam, porque ninguém, o quê? Ninguém nos contratou, irmãos. Ninguém nos contratou. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós vivemos em um mundo que existem milhares de pessoas que precisam ser recrutados, que estão esperando serem recrutados para trabalhar na obra do Senhor. Não é só na nossa igreja. Nós não estamos recrutando as pessoas que estão no mundo e que serão salvas em Jesus Cristo para se incorporarem àqueles primeiros que já foram recrutados. Porque esses últimos, eles começaram a chegar e se juntaram aos primeiros. Mas só se juntaram aos primeiros porque o Senhor foi lá e recrutou. E por que nós não estamos fazendo isso? Nós estamos deixando pessoas que estão esperando, irmãos, que estão ali na praça, esperando, tanto do lado de fora da igreja, como dentro da igreja, para serem recrutados. E a gente não recruta esse pessoal. E quando eu falo recrutamento, tá, para os que estão fora, é o evangelismo, é a pregação do evangelho. Tá? É o testemunho que eu dou para as pessoas, tá certo? Dentro da igreja, não é isso. São as pessoas que já chegaram, mas estão aqui só esperando você dizer assim, rapaz, você não pode me ajudar no ministério tal? Você não pode me ajudar no ministério tal? Porque aqui a gente tem aquela história que uma andorinha aqui faz verão, viu, irmãos? É o contrário do ditado popular. Aqui uma andorinha só faz verão. Tá? Ou seja, as asas são tão grandes, esticadas, que mesmo que chova não vai cair em cima de você. Faz verão. Não é? Então, queridos, o segundo grupo foi aqueles que pensaram assim, eu vou, mas eu vou receber, eu já vou sabendo que eu vou receber menos do que aqueles primeiros que receberam um denário. Já vou receber menos, eu vou sabendo disso. Aí ele chega, o pessoal está colhendo lá, os primeiros começaram, os segundos se juntaram a eles, 9 horas, depois chegou aqueles de 3 horas, se juntaram a eles, aí ele disse assim, não é suficiente. Ele volta na praça, e o que é que ele encontra na praça? Ainda pessoas desocupadas, 5 horas da tarde. O cara passou
ali o dia esperando, ser recrutado, cansado. Já está pensando o seguinte: ninguém vai me recrutar. Eu não vou levar 1 quilo de arroz para minha casa hoje, porque ninguém me recrutou, eu não vou ganhar nada. Não é? Mas o Senhor foi lá e recrutou. E eles chegaram que horas na vinha? 5 horas da tarde. Quanto tempo eles trabalharam? 1 hora. Eu fico pensando assim, aquela turma que chegou primeiro disse assim: coitadinho, você não vai ganhar nada. Aqueles que chegaram 3 horas, 9 horas, disse assim: ainda bem que eu cheguei 9, porque esses aí que chegaram 5 horas, não vai ganhar nada. Né? É a nossa justiça, irmãos. É a nossa justiça. Só que chegou o final da tarde, hora de receber o salário. Ele diz assim, e é interessante como Jesus trabalha, né, irmãos? Porque ele diz assim: os últimos serão o quê? Primeiros. E os primeiros, os últimos. Ele começa por quem? Por quem ele começa? Pelos últimos. Aí ele chama os últimos. Aquele coitado chega ali na frente do Senhor e diz assim, já esperando receber o quê? 10% da diária. E o Senhor paga quanto a ele? 1 denário. O mesmo valor que ele combinou para aquele que trabalhou o dia todo, ele pagou para aquele que trabalhou apenas 1 hora do dia. Agora olhe assim, irmãos. Olhem para o ladrão na cruz. Jesus está no meio de 2 ladrões, um deles está escarneando Jesus e o outro está dizendo: não faça isso, ele é justo, ele é santo. E aquele homem morreu. No fechar dos olhos, no último momento, instante da sua vida, aquele homem fechou os olhos. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. E alguém pode olhar e dizer assim: mas não é justo, Senhor. Eu estou aqui te servindo, estou na igreja há 30 anos, né? Eu estou te servindo durante 30 anos. Essa pessoa vai ganhar a mesma coisa que eu vou ganhar? Justiça dos homens, não é? Por isso é que quando Deus vai nos avaliar, Ele não avalia pelo que nós temos, como o jovem rico. Ele não avalia pelo que nós fazemos. O jovem rico era um homem bom, porque ele cuidava bem, ele se dava bem com o seu próximo, tratava bem o seu próximo, respeitava todas aquelas leis com relação ao seu próximo. Mas ele não olhou para o que o jovem rico tinha, nem pelo que ele fazia. Ele olhou para a sua relação com Deus, o seu coração com Deus. Deus, ele olha para o nosso coração. Ele não olha pelo que nós trabalhamos na igreja, porque trabalhar na igreja, meu irmão, é obrigação. Trabalhar na igreja, servir na igreja, desde o dia que você chega, que você se converte, que aceita Jesus, daquele dia em diante você é servo do Senhor. Você não está fazendo isso porque está querendo ganhar alguma coisa. Você é servo. Deus olha para o nosso coração, vê qual é a nossa relação com Ele, a nossa motivação de estarmos ali servindo ao Senhor. Se realmente eu estou em plena comunhão com Ele. No Salmo 73, irmãos, você sabe o que é que tem ali no Salmo 73? Tem, o salmista diz assim, né? Eu sou uma pessoa fiel ao Senhor, mas eu vivo em situações difíceis na minha vida. Eu estou aqui parafraseando, depois vocês leem. Eu vivo passando por lutas, passando por dificuldades. E ali no versículo 12
do Salmo 73, ele vai dizer assim: esse ímpio, esse homem mau, prospera, e eu não. É claro que depois, no final, né, Deus vai explicar, porque esse aqui está ganhando agora, mas vai para o inferno. Agora você não, vai para o céu. A nossa justiça, ela é diferenciada. Então Deus olha, né, e se você entrou no reino dos céus agora, e no final, e é interessante você entender que aqui a premiação é no final. Porque a nossa premiação, irmãos, é no final. É quando a gente fechar os olhos. É lá que nós vamos receber o nosso prêmio, né, os nossos galardões, a coroa da vida. Não é isso? É lá que nós vamos receber. Então, no final, Deus diz assim: chama os últimos. Aí os outros estão ali só olhando. Interessante que os outros ficam olhando, porque ele vai questionar depois. Só bicolando, eu quero ver quanto é que ele vai dar para aquele. Né? Quero ver quanto é que ele vai dar para aquele. Pá, um denário. Aí quando chega na vez dos primeiros, cara, eles dizem assim, contando, seguindo a parábola, eles dizem assim: ora, se aquele só trabalhou 1 hora, são 8 horas, eu vou ganhar 8 denários. Eu vou ganhar muito mais. E quanto é que eles recebem? Mesma coisa que o outro. Mesma coisa que o outro. Aí, meu amigo, aí ele chutou o pau da barraca, né, como se diz. Foi lá com o Senhor e reclamou: mas você pagou um denário para aquele, eu trabalho, passei o dia todo me esforçando, trabalhando, no sol quente, capinando, colhendo as uvas, você vai me pagar só um denário? Isso é injustiça. Olha o olhar do homem, a justiça do homem. Isso é injustiça. E o Senhor diz o quê? Não é injustiça. Por que não é injustiça? Qual foi o combinado? O que nós combinamos quando você foi contratado no início, né, que você foi para a vinha? Combinado foi um denário. Aquele que trabalhou mais, que serviu mais, vai ganhar o combinado, irmãos. E o combinado é o reino dos céus. Tá? E ele então, ele se revolta, vai lá, e o Senhor diz assim: é meu, eu dou tanto que eu quero, porque é meu. Não é isso? Está aqui? É meu, irmão. Está aqui, ó, versículo 14. Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você tem inveja porque eu sou bom? E aí ele fecha: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Irmãos, eu quero encerrar tirando algumas lições disso aqui. Depois de tantas que eu já falei, tá certo? Eu quero tirar algumas lições. Claro que nessas lições que eu vou falar aqui, muitas coisas eu já falei, tá? E diz assim: a primeira, Deus não recompensa pelas obras, mas pela sua graça e pela sua misericórdia. Tá? A recompensa de Deus é pela graça, pela misericórdia de Deus. Tá? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras dos homens, mas pela graça, pela misericórdia de Deus. Tá? Essa é a primeira lição que a gente tira aqui. Então você vai trabalhar porque é obrigação sua. Não é porque você vai ganhar mais ou menos. Né? Aquela coisa de dizer assim: tá? Deus me dá a vida eterna, mas eu quero uma casa nova, um carro novo, né? Eu quero um salário bom. Né? Então eu estou atrás de servir ao Senhor para ganhar coisa melhor. É errado, tá, irmãos? Vocês estão no caminho errado, porque Deus não pensa e não avalia dessa forma. Segundo, Deus é soberano. Ele estabelece, Deus é soberano para estabelecer que os salvos mais novos
receberão os mesmos galardões que os mais antigos na fé. Tá? Receberão os mesmos. Ele é soberano. Ele dá o que quer, quando quiser. Se ele quiser me dar uma vida graciosa, Deus não dá para eu usufruir dessa vida graciosa. Lá em 2 Coríntios, quando a gente vai ler ali aquela parte da sementeira, a gente sabe que Deus nos abençoa para o quê? Abençoarmos os outros. Deus nunca dá para o nosso gozo próprio, mas para que nós possamos abençoar outros. Foi isso que ele falou para Abraão. O que ele falou para Abraão? Serás uma bênção para... eu vou te abençoar para seres uma bênção a todas as famílias da terra. Não é isso? Então, nós recebemos de Deus. Nós temos muitos servos do Senhor que são ricos, mas a riqueza não é para o seu usufruto pessoal, mas é para que ele possa abençoar pessoas através da sua condição que Deus concedeu. Tá? Pela graça dele, ele concedeu. Terceira lição. Eles não estão comprando a salvação. Eles não estão comprando salvação, irmãos. Eles estão na praça, estão esperando ser recrutados, estão esperando ser chamados para o reino dos céus, estão esperando servir. E é claro que eles vão receber o salário deles por servir. Porque digno do obreiro é o seu salário, não é isso? Eles vão receber. Mas eles estão ali, eles não estão comprando a salvação. Quantas e quantas teologias estão surgindo por aí, que o crente compra a salvação. Não é isso? Está comprando salvação. Irmãos, não é assim. Tá certo? Deus, ele ofereceu para eles o que eles iam ganhar. Deus ofereceu, Deus vai dar, de acordo com a sua soberania. Tá certo? E o que nós temos certo é a nossa salvação em Cristo Jesus. Isso aí é certo. Né? Quarta lição que a gente tira daqui: todos são necessitados e carentes da misericórdia de Deus. Todos são necessitados e carentes da misericórdia de Deus. Então, irmãos, é bom a gente observar nessa parábola quantas pessoas estavam desocupadas, doidas, querendo trabalhar, querendo servir, querendo ser alcançadas, querendo ser chamadas para o reino dos céus, e não está acontecendo. E ali eles estavam na praça, esperando, porque ninguém chegou até eles para chamá-los a fazer parte da vinha do Senhor. Quarta lição: a quarta lição que a gente tira daqui, irmãos, é como o ser humano tem uma visão distorcida da bondade de Deus. Aqueles primeiros foram questionar por que os últimos receberam a mesma coisa. Então, essa visão, essa percepção humana da bondade de Deus. E muitas pessoas, quando a gente vai evangelizar, questionam Deus. Por que tem tanto miserável na rua? Por que tem tanta gente passando fome? Por que tem tanta gente desempregada? Essa é a visão da bondade de Deus, da justiça de Deus que as pessoas têm. Porque não conseguem entender o amor e a misericórdia de Deus. Como é que funciona isso? E a gente só pode entender quando a gente está andando com Deus, quando a gente conhece a pessoa de Deus através da palavra do Senhor, porque o Senhor se revela aqui para nós. E quando nós passamos a conhecer a mente de Deus através da sua revelação, a gente começa a entender a bondade, o amor imensurável do Senhor, a misericórdia de Deus. Quinta lição: o egoísmo, irmãos, cega as pessoas. O egoísmo não permite que a gente olhe
para as necessidades dos outros. O egoísmo só faz com que a gente olhe para as nossas necessidades, para aquilo que nós queremos, que estamos precisando, e nós focamos em cima das nossas necessidades. Nós somos tão egoístas que nós não conseguimos distribuir nem a nossa miséria com os outros. Porque a palavra de Deus nos ensina para a gente distribuir até a nossa miséria, chorar com os que choram. Devemos compartilhar. O egoísta é aquele que só quer para si. Esses aqui que chegaram primeiro disseram assim: não, está errado, eu trabalhei mais. Eles pensaram neles. Eles não pensaram na necessidade dos outros que chegaram depois, que precisavam receber dinheiro para pagar e atender às suas necessidades da mesma forma que esses que chegaram primeiro. Então o egoísmo nos cega diante das necessidades dos outros. Não permite que a gente consiga enxergar o sofrimento e a dor dos outros. E a gente só olha a nossa dor, o nosso sofrimento, e ainda nos queixamos que os outros não enxergam o nosso. Sexta lição. O servo, irmãos, deve se pôr no seu lugar. O servo tem que se pôr no seu lugar. Esses aqui foram confrontar, foram enfrentar o senhor da vinha. Agora imagine você é o servo do Senhor, e diz assim: Senhor, eu não admito isso. Eu não aceito isso. Por que fulano que senta do lado do meu banco é abençoado e eu não sou? Depende do conceito de abençoado que aquela pessoa tem, né? Eu não admito isso, eu vou me confrontar com o Senhor, eu vou reclamar, eu vou murmurar, eu vou me queixar. Servo, irmãos, é servo. O Senhor sabe do que você precisa. O Senhor sabe, conhece o seu coração, conhece as suas necessidades. O Senhor vai conceder segundo o seu propósito e a sua vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Senhor, muito obrigado, porque hoje eu acordei. Obrigado porque eu tomei café da manhã. Obrigado porque eu estou aqui. Pela tua graça, sou pecador e o Senhor permite eu estar num púlpito da tua igreja pregando a tua palavra. Obrigado porque logo mais eu vou ter almoço na minha mesa. E não dizer assim: mas fulano vai para um restaurante chique, eu vou comer feijão com arroz lá em casa. Eu vou dizer assim: graças a Deus que eu ainda tenho feijão e arroz na minha casa. Não é? E o Senhor me concedeu. Sétima lição. Irmãos, nosso pagamento sempre é no final. Não adianta você dizer assim: esse aqui será salvo e esse não será salvo. O nosso pagamento sempre será no final. E no final, nós teremos o quê? Surpresas. Olha a surpresa que aquele camarada teve quando chegou no final do dia que ele foi receber o salário. Ele chegou e ficou só bicorando ali, olhando, filmando o que o outro estava ganhando. E aí ele viu o cara ganhar 1 denário. E para a surpresa dele, ele ganhou quanto? 1 denário também. A gente vai chegar no céu e vai dizer assim: e tu está aqui também? Como é que pode? É ou não é, irmãos? Justiça do homem. Tá certo? Nós vamos ter muitas surpresas, irmãos. Muitas surpresas. E eu creio que boas surpresas. Não é? E por último, 8ª lição. A bondade do Senhor não é medida pelas expectativas dos homens.
Você espera do Senhor uma coisa e Deus tem outras para você. A bondade do Senhor não é medida pelas expectativas dos homens. Aqueles primeiros, eles esperavam ganhar um denário. Geraram uma expectativa. Eu não sei quais são as expectativas que vocês criaram ao longo da vida cristã de vocês para com Deus. Porque Deus, Ele nos abençoa, Ele atende os nossos pedidos, Ele atende as nossas orações, mas segundo a sua vontade. E muitas vezes, e é por isso que muitas pessoas se decepcionam com o Evangelho, com a igreja, porque criam expectativas humanas. E o Senhor, Ele não age pelas expectativas. A expectativa não é medida para você conceituar a bondade de Deus. Não é medida. Tá certo? Então essas são as 8 lições que eu tiro aqui dessa parábola. Amém, queridos? Que a gente possa olhar com os olhos do Senhor para as pessoas e a gente possa julgar. Não é que a gente não julgue, mas Jesus diz assim: julgue segundo o quê? O reto juízo. Não é? Segundo o reto juízo. A partir do olhar de Deus. Amém? Vamos orar?